A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça começa a julgar a qualquer momento o pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra a pena de 9 anos de crime de estupro coletivo, mas essa pena seria cumprida aqui no Brasil. O caso, a gente lembra, aconteceu contra uma mulher albanesa em 2013, quando o Robinho era um dos principais jogadores do Milan, time de futebol de Milão, na Itália. O ex-atleta alega inocência. A Corte Especial vai analisar a chamada homologação de sentença, um procedimento que pode validar uma decisão estrangeira e, com isso, permitir que ela seja executada aqui no Brasil. O pedido foi feito pelo governo da Itália porque Robinho vive aqui no país. A Constituição brasileira impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. Para entender melhor, a gente faz conexão com a Maíra Fernandes, que é professora de Direito Penal, convidada da FGV Direito Rio. Professora, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Conexão para a gente entender melhor como deve ser esse julgamento que deve começar logo mais. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Então, hoje está em discussão no STJ uma questão muito simples. Se o Robinho pode cumprir a pena no Brasil ou não. É só esse o cerne da discussão, se essa pena pode ser homologada, né, no Brasil, essa sentença pode ser homologada no Brasil para o cumprimento da pena. É importante destacar que nessa decisão não está em jogo se ele cometeu o crime ou se ele não cometeu o crime, né, as provas que estavam nos autos, não é essa a discussão. A discussão é se essa sentença pode ser homologada para o cumprimento da pena. E aí tem uma certa bola dividida nisso, né? Porque o crime é de 2013. E em 2017 veio uma lei de imigração que passou a prever questões sobre essa homologação de sentença estrangeira. Então, há um grupo de juristas que entende que, como não existia essa previsão antes e a lei é de 2017, não pode ser homologada essa sentença para cumprimento da pena no Brasil. Há um outro grupo que fala, não há nenhum impedimento, a lei de imigração não traz nenhum impedimento em 2017 para o cumprimento dessa sentença no país. E aí há umas outras discussões, assim, há quem diga, por exemplo, que o processo tramitou na Itália, com todos os direitos processuais legais cumpridos, com todo o direito de defesa, contraditório, né, e que, portanto, não há nenhum vício para o cumprimento desse processo no país. Há quem diga, por exemplo, que não pode cumprir no Brasil essa sentença porque o artigo 9º do nosso Código de Processo Penal traz umas circunstâncias muito específicas para cumprimento de uma sentença estrangeira, então reparação do dano, restituição dos direitos, medida de segurança, o que não seria o caso. Então, existem argumentos para ambos os lados e não se sabe ainda como o STJ vai decidir. Mas é importante explicar, né, para os nossos ouvintes que a discussão é meramente jurídica sobre o cumprimento da sentença, né? Não está em jogo aqui se Robinho praticou ou não o crime, porque a sentença já chega pronta para o cumprimento no Brasil. Agora, a defesa diz que validar a sentença vai contra a Constituição, justamente por isso que a senhora acabou de nos explicar, doutora. Exatamente, assim, tem um argumento da defesa que fala contra esse cumprimento aqui no Brasil, mas há vários outros juristas que falam que não há nenhuma ilegalidade e nem inconstitucionalidade, né? Que, como eu disse, todas as regras constitucionais, inclusive permeiam as regras de um processo justo, né, do cumprimento do devido processo legal, do contraditório, foram cumpridas, foram observadas no país de origem e que não haveria nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade para o cumprimento no Brasil. Então, enfim, é esse juízo que eles chamam de juízo de delibação, né? Que é o de verificar os aspectos jurídicos da sentença para cumprimento no Brasil, é que o STJ vai julgar. E aí tem argumentos para ambos os lados. Agora, vamos dizer que esse caso é uma bola quadrada para o judiciário brasileiro. Vamos dizer o seguinte,
Imagina que a justiça italiana já disse, olha, são 9 anos de prisão, né? Isso não se discute mais. O Brasil não faz a extradição de brasileiros natos para outro país. Mas, ao mesmo tempo, se não aplicar a pena aqui, a pedido da justiça italiana, fica numa situação, como é que fica essa relação entre os dois países? Pode ficar estremecida nesse ponto, né? Sem dúvida, porque existe um pedido da justiça italiana para o cumprimento da pena no Brasil. Se o STJ entender que não pode cumprir a pena no país, de fato, teremos aí uma questão de relações entre os dois países, mas que já aconteceu em outros casos também, tá? Então, não vai ser nem o primeiro nem o último, né? Embora seja raro um caso como esse. Mas pode acontecer, sim, de haver uma negativa por parte do STJ, se entender como pertinentes os argumentos da defesa, né? Os argumentos que dizem que não cabe esse cumprimento da pena no país, e essa vai ser uma decisão soberana do Brasil de dizer não cumpriremos essa sentença. O Ministério Público, por exemplo, em contrapartida, sustenta que sim, pode ser cumprida no país. Não temos ainda elementos para saber como é que os ministros do STJ decidirão. Embora tenhamos aqui uma especulação ou outra, não dá para saber o que vem desse julgamento. Algumas instituições se inscreveram, inclusive, para falar de um lado ou de outro. Então, enfim, é uma discussão jurídica, como eu disse, né? Uma discussão que não tem nada a ver com o mérito do processo, se ele praticou ou não o crime. E sim, eu concordo com a pergunta, pode ser que fique aí uma relação estremecida se o Brasil não cumprir a sentença. E, doutora... Mas o fará. Se não cumprir, vai fazer isso por uma decisão jurídica. Sim. Agora, doutora, deve ser um julgamento longo? Pode ser que seja, porque são argumentos jurídicos e pode haver debate entre os ministros, né? Então, é uma questão complexa, é uma questão que não se vê a todo tempo em julgamento no STJ, não é uma questão banal, né? Então, pode ser que haja uma discussão jurídica entre os ministros. Se isso acontecer, pode ser que se alongue um tempo, sim. Agora, doutora, vamos falar do caso Daniel Alves, também de grande repercussão. A Justiça Espanhola aceitou o pedido de liberdade provisória feito pelo ex-jogador. A advogada da vítima diz que vai recorrer da decisão. A audiência foi ontem e o brasileiro participou por videoconferência. Os advogados do ex-jogador garantiram que ele não vai fugir e que a residência de Alves é em Barcelona. No mês passado, o brasileiro foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. Ele recorreu da sentença e pediu para aguardar a deliberação final em liberdade. A decisão publicada hoje de manhã determina liberdade provisória sob fiança de 1 milhão de euros, ou seja, 5 milhões e 400 mil reais. Além disso, ele deve entregar os passaportes brasileiro e espanhol e comparecer, semanalmente ao tribunal. O Ministério Público recorreu da decisão e quer o aumento da pena em regime fechado. Veja a diferença já do caso do Daniel Alves, não é, doutora? Sim, esse caso enfim, são casos completamente diferentes, né? Mas também a gente tem que ver que são legislações também diferentes, né? No Brasil, por exemplo, nós não temos essa previsão de fiança, né, para um caso de estupro. Então, dificilmente no Brasil, um condenado por um crime de estupro sairia com uma fiança desse tipo, tá? Então, cada legislação de cada país é diferente. Algumas questões se repetem, em vários tipos de crime, né? Um crime como esse, um crime sexual, muitos países têm previsões que se assemelham no cuidado com a vítima, na especial relevância da palavra da vítima e tudo mais, mas cada processo é diferente em cada país. Então, de fato, essas circunstâncias podem ter uma consequência muito grande no cumprimento da pena. No caso do Daniel Alves, ele está na Espanha, né? Ele mora na Espanha. Então, ele respondeu ao processo inteiro na Espanha, ele está cumprindo pena na Espanha, está preso na Espanha. Então, não temos, por exemplo, essa discussão, como temos no caso do Robinho, porque o Robinho está aqui no Brasil.
Então, de fato, cada caso é um caso. As legislações, elas se assemelham em alguns pontos, mas elas podem ser muito diferentes em outros. E ele foi preso antes do julgamento final. Aqui no Brasil, como funciona nesses casos, doutora? Então, essa prisão antes do julgamento final se chama prisão preventiva. Tá? No Brasil, nós também temos essa previsão. Uma pessoa pode responder ao processo presa ou em liberdade, né, que chama a prisão preventiva, a prisão provisória, que é antes de uma sentença condenatória, né, antes de uma sentença final do processo. A pessoa pode, inclusive, responder ao processo presa e, eventualmente, vir uma sentença que seja absolutória. Então, nós temos essa previsão de prisão preventiva, de prisão provisória. Normalmente, a pessoa responde a um processo presa no Brasil se tiver algumas circunstâncias específicas. Por exemplo, se tiver algum indício de que ela pode ameaçar uma testemunha, ou causar algum prejuízo para a instrução do processo, se houver alguma ameaça de fuga do país. Então, tem algumas circunstâncias específicas para um juiz decretar a prisão preventiva, ou seja, a prisão antes da sentença final do processo. A regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade por conta do princípio da presunção de inocência. Mas nem sempre isso acontece. No Brasil, inclusive, o índice de prisão provisória para crimes de modo geral, não só do crime de estupro, é bastante alto. Assim, nós temos cerca de 40% de presos provisórios no Brasil, ou seja, são pessoas que estão respondendo presas ao seu processo criminal. Doutora, muito obrigada pela análise. É sempre importante para a gente compreender, né, esses cenários, esses casos de grande repercussão. Uma boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde, até a próxima. Até.